Queridos, para quem chegou depois, a gente está trabalhando em cima de 1 Coríntios 12, da afirmação de Paulo, quando ele diz a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E a gente falou e tentou mostrar aqui que essa expressão de não ser ignorante, ela não é ignorar a existência dos dons, mas ela mostra que o nosso problema é ignorar o funcionamento dos dons. Os irmãos de Corinto, eles estavam fazendo muita bagunça nas reuniões deles, por não entenderem a forma correta de operar nos dons. Então Paulo está instruindo sobre a maneira de interagir de forma correta com o Espírito Santo. E eu comecei a dizer que algo que a gente precisa entender é essa parte simples dos dons. Ela é uma parceria, querido. Nem o Espírito Santo vai fazer sozinho, nem você vai fazer sozinho, né? Uma parte é a inspiração dele, a outra parte é a sua correspondência, obedecendo, interagindo, né? Procurando entender. Querido, não há um manual que detalhe o funcionamento de todos os dons nos níveis mais profundos, não existe. Eu, por exemplo, quando comecei a experimentar algumas manifestações do Espírito Santo, eu não entendia. Quando eu comecei meu ministério, eu gastava muito tempo orando em cada culto e reunião por cura. E muitas vezes Deus me dava palavras de conhecimento sobre as enfermidades que estavam sendo curadas naquele momento. E eu falava muito isso, mas de vez em quando, enquanto estava orando por cura, eu sentia no meu corpo alguns sintomas de enfermidade que eu não tinha, eu sentia só naquela hora. Então, quando terminava o culto, eu orava contra, repreendia inimigo. Eu lembro que um dia eu conversei com o pastor Harold, que me mentoriou, me ajudou muito nessa parte dos dons, quando isso era novo para mim. Eu falei: cara, ora comigo, que o diabo deve estar me retalhando. Ele falou: como assim? Eu falei: cara, a hora que Deus está me usando em cura, acho que o bicho está bravo, está tentando me intimidar. Eu tenho sintomas de enfermidade no meu corpo que não são meus, eu nem tenho aquilo nunca, é só na hora que eu estou orando por cura. Quando eu falei isso, ele começou a rir. Eu falei: está rindo do que? Ele falou: olha, isso também acontece comigo, mas para mim não é retaliação do diabo, não. Eu falei: não é retaliação do diabo, é o que? Ele falou: na minha vida, essa é uma das formas como a palavra de conhecimento se manifesta na hora que eu estou orando por cura. Ele diz: então, se eu sinto lá, por exemplo, uma dor do joelho, no joelho, que eu nunca tive, só naquele momento, ele diz: eu normalmente paro e pergunto se tem alguém sentindo e descrevo o que eu estou sentindo. Ele diz: sempre tem pelo menos uma pessoa que está sentindo aquilo. E quando eu oro, some o sintoma da pessoa e o meu. Irmãos, eu nunca li na Bíblia que a palavra do conhecimento pode se manifestar dessa forma. A Bíblia diz que tem palavra de conhecimento, mas não cobre todas as manifestações. O que eu fiz na próxima reunião? O que eu chamo de laboratório. Eu senti algo no meu corpo que eu não tinha na hora que eu estava orando por cura, mas eu ainda com medo, receio, porque eu não queria falar que é Deus, vai que não fosse Deus. Então eu achei uma saída que eu achei assim brilhante naquele momento na minha cabeça. Falei assim: irmãos, eu creio, pensei, a fé é minha, tenho direito de crer no que eu quiser. Falei: eu creio que Deus está curando alguém agora disso. E quando eu falei o que eu estava sentindo, tinha uma mãe entrando com um menino pela porta, né? O menino deu um grito lá na hora, correu para frente, né? E eu lembro assim que ele estava, né, emocionado, e a pessoa falou: olha, eu estava entrando naquela hora do culto, né, naquela hora da reunião, e eu vi você descrevendo alguém que estava com a minha dor. Na hora eu senti isso, a minha dor sumiu, e eu percebi que a minha também tinha sumido. A partir daquele dia, todas as vezes que eu oro por cura, que eu sinto algo, eu simplesmente faço do jeito que eu fui instruído. Agora, querido, como é que a gente aprende movendo os dons? Movendo. É na prática, querido, é se exercitando. É por isso que a gente não deve fazer isso sozinho. É por isso que os dons, querido, eles não só são para servir o corpo, mas a Bíblia diz, quando um profeta está falando, que tem outros que julguem. Isso faz com que eu não aprecie muito os irmãos que gostam de correr sempre na casa do fulano ou da fulana que ora por todo mundo. Irmãos, eu não sou contra, mas nós precisamos aprender a exercitar os dons dentro do ambiente correto e da forma correta. Então, nós precisamos entender, querido, que é importante que o que a gente faça seja supervisionado. Paulo diz: enquanto alguns estão profetizando, os outros estão julgando. Porque, querido, você pode aprender muito. Eu sempre gostei de trocar figurinha com todo mundo. Como que é essa manifestação na sua vida? O que você sente quando acontece isso? A gente aprende muito pela prática.
E o que eu mencionei na primeira parte, quando falamos da escola dos profetas, irmãos, eu creio que é esse tipo de orientação que eles tinham. Eu não creio que os profetas eram ensinados como colocar o dedo em riche, como botar a tonalidade de voz. Eles eram ensinados sobre como corresponder. Também já fiz coisa errada, querido, nessa intenção minha de querer fazer laboratório. Porque eu comecei muito novo no ministério. E teve coisas que eu hoje não consigo me orgulhar e não repetiria. Então, já que eu vou introduzir o assunto dos dons de revelação, vou começar com essa. Deve ter acontecido em fevereiro de 93, que é quando eu acho que eu comecei a orar pelos dons. Se eu tiver errado, foi fevereiro de 92. Quando diz que já não tem certeza do ano, é porque está ficando velho. Eu só prefiro achar, irmão, que é muito ano na cabeça, só isso. Tem nada a ver com a idade. Mas, muita experiência. Eu estava em dúvida sobre a palavra do conhecimento. E eu fui conversar com o pastor Francisco, um homem de Deus que me ajudou muito, que sempre moveu no sobrenatural com muita simplicidade. Apesar dele ser muito intenso em alguma experiência, em outras ele sempre praticou essa simplicidade. Francisco, quando eu tinha 3 anos de idade, ele passou 7 dias arrebatado no céu. Eu acho que eu falei dele na última vez que estive aqui em fevereiro e preguei sobre o agir invisível de Deus. Foi ele que teve aquela visão do anjo. Francisco, por toda aquela experiência com o sobrenatural, eu procuro ele e falei: Francisco, me ajuda a entender a palavra de conhecimento. Falei: às vezes eu estou orando por cura e me vem uma impressão forte, uma palavra de conhecimento forte, eu declaro: alguém está sendo curado disso agora. E eu falei: é batata, vai acontecer na hora. Falei: às vezes o que me vem não é um testemunho do Espírito Santo, o que me vem é só a suspeita profética. Parece que talvez, quem saiba, pode até ser que Deus esteja tentando curar alguém de alguma coisa que eu não sei direito o que é. Eu falei: e quando eu não tenho certeza, eu falei: eu não tenho coragem de abrir minha boca para falar. Porque eu falei: não vem com a mesma intensidade, não vem com os mesmos detalhes. E eu falei: eu decidi durante muito tempo ficar analisando a hora dos testemunhos. Eu falei: se Deus me diz que está curando alguém disso, então, mesmo que eu não fale, na hora que a gente recolher os testemunhos, alguém vai contar. Mas, irmão, nunca tinha testemunho daquilo. Aí eu falei para o Francisco, um dia eu fiquei pensando: talvez eu tenha que falar, que declarar aquilo. Então eu falei para ele, eu comecei a falar em algumas reuniões, com aquela estratégia carnal que eu usei. Eu creio, tipo, a fé é minha, tem direito de crer no que quiser, né? Então não dizia que era Deus falando, porque nem eu tinha certeza, mas dizia: eu creio que alguém está sendo curado disso. Eu falei: toda vez que eu falo, acontece. Aí eu falei para ele: a gente tem que falar a palavra de conhecimento. Ele falou: Luciano, é por isso que o dom chama palavra de conhecimento. Ele falou: não é porque você ouve uma palavra, tanto que às vezes você sente no corpo, mas você tem que falar. E ele me falou, por isso que eu contei os 7 dias dele no céu, aquele tour que ele fez. Ele me disse: naquela experiência, quando eu fui arrebatado, algumas coisas me foram ensinadas. Uma delas é o ambiente onde o Espírito Santo se move. Ele disse: olha para Gênesis, o Espírito se movia sobre a face das águas. Ele estava lá com toda unção e poder, mas enquanto a palavra de Deus não foi liberada, ele não fez nada. O Espírito Santo aguarda a palavra para trabalhar em cima dela. É óbvio que com isso ele está dizendo: quando você falar algo da parte de Deus, o Espírito Santo recebe o que é de Deus, não é você que está dando ordem. Mas nesse momento ele presumiu que entendi tudo, eu também não entendi tudo. E depois dessa conversa, eu falei: eu vou ficar valente, eu vou falar as coisas que Deus trouxe no meu coração. E naquela noite, era um domingo, no feriado do carnaval, me tiraram do acampamento de jovens onde eu estava, me levaram para pregar na igreja. Então subi para pregar, fiz oração, li o texto. A hora que eu vou começar a pregar, começa a vir no meu espírito as palavras de conhecimento. Aí pensei: é hoje, vou falar tudo que Deus trouxe no meu coração. Eu estava assim, valente. Irmão, deixa eu te dizer algo importante. Nessa interação com o Espírito Santo, além de reconhecermos que o processo que Deus usa é simples, nós precisamos entender a importância de sermos ousados. Existe um elemento de confiança que nós precisamos ter, eu vou falar sobre isso depois. Mas Paulo escreve a Timóteo e diz: reaviva o dom que é em ti. No versículo seguinte, o 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Irmão, faz tempo que eu fugi da escola, não tenho assim aquele mais profundo conhecimento da gramática.
Mas eu ainda me lembro que porque é uma palavrinha de ligação entre uma afirmação que foi feita antes e uma explicação que vem depois. Quando ele começa dizendo, porque Deus não nos deu espírito de medo, ele está relacionando o assunto do medo com o dom que está apagado. Agora, por que o dom estava apagado, querido, em Timóteo? Medo. Medo do quê? Quando o dom funciona, irmão, ele não dá choque. Deus usou, mas foi um 220 esse, eu estou com medo de ser usado de novo. Qual é o medo que a gente tem? Vamos ser honestos. O medo é, e se não for de Deus? E se eu estiver só viajando? Se isso for coisa só da minha cabeça? Todo mundo passa isso, querido. Mas naquele dia eu estava lidando com essa possibilidade, né, de dizer, poxa, às vezes nós podemos só nos empolgar, mas também lidando com a questão de eu preciso crer e ser ousado. E nesse dia, a hora que Deus começou a me trazer palavras de conhecimento, irmão, eu abri minha boca e falei. Né? O que me vinha no Espírito eu nem pensava. Às vezes pensar muito ajuda, às vezes atrapalha. Naquele dia eu falei, não vou nem pensar. Irmãos, eu me vi dando cada palavra de conhecimento. Dizia, do meu lado direito, lá no fundo, tem uma pessoa assim, 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 Deus está te curando agora. Desse meu lado esquerdo aqui, mais ao meio, tem uma outra... Eu não me lembro se foram 12 ou 14 palavras de conhecimento. Já faz um tempo que isso aconteceu. Vamos ficar com 12 para tentar não aumentar. Enquanto eu estou dando essas palavras de conhecimento, crendo no que Deus está fazendo, eu lembro da conversa que eu tive com o Francisco. Tem que falar. Eu estou lá, Deus, eu vou falar tudo que o Senhor mandar. Mas de repente me veio algo mais na minha cabeça. Eu pensei assim, e se eu falar alguma coisa minha que Deus não mandou? Será que o que está acontecendo é de fato só porque a gente ouve Deus? Ou Deus, Ele realmente deu um peso nas nossas palavras? Porque eu lembrei daquele texto de Samuel, quando a Bíblia falando do profeta Samuel, diz que Deus não deixou nenhuma das palavras de Samuel cair por terra. É lógico que o que está por trás do texto eram as palavras de Deus na boca de Samuel. Naquele momento eu pensei, se eu falar algo meu, crendo, ainda assim, será que Deus pode me honrar? Irmão, me dá um desconto, eu tinha 18, 19 anos de idade. O que eu fiz foi errado, não estou tentando inspirar ninguém. Eu decidi naquela hora, sem perguntar para Deus, para ninguém, eu decidi fazer um laboratório. Eu falei, nós vamos descobrir isso é hoje. Depois de eu dar as 12 palavras de conhecimento que me veio o coração, eu olhei para o auditório, devia ter umas 600, no máximo 800 pessoas. Eu pensei na época, 92, 93, ainda tinha muita irmã que lavava roupa no tanque. Eu pensei, tem que ter pelo menos uma irmã com o ciático atacado, em crise. Então eu falei assim, irmãos, eu creio, e eu pensei aquele velho argumento, a fé é minha, tenho direito de crer o que eu quiser, não estou falando em nome de Deus. Falei, eu creio que Deus está curando uma irmã de dores do nervo ciático agora. E só isso, não falei nada mais do que isso. E terminei. Quando terminei, falei, onde estão os testemunhos? Cada uma daquelas 12 pessoas começaram a testemunhar a sua cura. Tinha uma pessoa que eu tinha dito que ela tinha uma cirurgia marcada para uma semana antes, foi desmarcada, foi remarcada para 2 semanas depois, que ela não tinha evidência, mas que ela teria um calor no corpo e que ela poderia fazer os exames depois. Era a única que não podia testemunhar a cura, mas diz, o calor eu senti e o tempo da cirurgia remarcada, o Senhor acertou. Só que ninguém falava do tal do nervo ciático. E eu, bobo, em vez de deixar o negócio para lá, insisti. Onde está a irmã do nervo ciático? E ninguém falava nada. Cadê a irmã do nervo ciático? Ninguém falava nada. E eu já comecei a ficar preocupado, envergonhado. Falei, vai estragar tudo que Deus fez. Aí eu dei o golpe. Hoje eu olho e acho que foi um golpe. Eu falei assim, não se acanhe. Tipo, irmãos, não é que não aconteceu. Ela que está com vergonha. Ninguém falava nada. Comecei, voltei onde eu tinha parado. Falei, vou pregar. Comecei a pregar. Uma irmã, mais ou menos no canto esquerdo aqui, levanta a mão. Irmãos, para mim, é lógico, não foi tempo demais. Mas assim, foi tão fora do timing de eu perguntar, que quando ela ergueu a mão, achei que era outra coisa. Eu falei, pois não, que a irmã quer? Ela falou, sou eu. Eu o quê? A irmã. Que irmã? Do nervo ciático. Mas eu levei ele um susto. Falei, o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu não estava mais me aguentando de dores no nervo ciático, estava insuportável. E a hora que o Senhor falou, a dor passou. Naquela hora, irmão, por alguns segundos me achei. Falei, meu Deus, eu sou profeta mesmo. O que mais eu falo hoje? Eu já estava assim, mas ao mesmo tempo, irmão, me batia uma suspeita. Por que ela demorou tanto para se manifestar? E a sensação que eu tinha era assim,
pulga atrás da orelha, aquela suspeita. E na hora que eu estou pensando isso, o Espírito Santo fala comigo, chama ela para frente. Aí que eu gelei de vez. Eu falei, Senhor, por que a minha? Pega uma das suas, 12 palavras de conhecimento legítimas. Para que mexer logo com a minha? Chama ela para frente. Senhor, o que está acontecendo? Chama ela para frente. Irmãos, aquele comando era tão claro. Eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, irmã, por favor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. A hora que eu falei isso, eu entendi por que a irmã demorou para ter coragem de falar que a dor sumiu. Uma mulher quase não podia andar. Ela sai segurando os outros, sem apoiando na parede. Ela mal consegue andar. Eu brinco que levou quase uma eternidade para ela sair da volta e chegar onde eu estava. E eu pergunto para ela no microfone, na frente de todo mundo. A irmã mal consegue andar, o que é isso? Ela diz, é o ciático. E todo mundo cai na risada. Eu falei, mas a irmã não disse que foi curado, né? Ela falou, não, o senhor disse que a dor estava sumindo. A dor sumiu, mas eu ainda estou paralisada. Nessa hora eu senti minhas orelhas crescendo. Nessa hora eu senti o Espírito Santo falando, eu posso até fazer o que você fala, mas você vai saber o que falar? E eu me senti, querido, a criatura mais estúpida naquele momento. Eu falei, tem misericórdia. Ele diz, vou ter misericórdia dela e de você. E você nunca mais repete isso, nunca, 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 nunca. Você fica... Irmãos, eu aprendi minha lição, eu errei. Eu não devia ter feito aqui, não naquele lugar, não daquela forma. Tinha formas de eu descobrir sobre o dom. Então, eu errei, querido, mas eu quero te encorajar, né? Não quero usar isso para justificar erro, porque eu nunca mais fiz, querido. Mas eu quero te encorajar, porque Deus conhece o nosso coração. E naquele momento, ele disse, eu vou ter misericórdia dela e de você. E quando ela veio, ela tinha dificuldade até de ficar em pé. Pastor Samuel, que é o pai do Davi de Londrina, foi na igreja dele que aconteceu isso, o Webe conhece. Ele já estava em pé segurando ela, né, para ela se apoiar nele pela dificuldade. Eu desci do púlpito em direção a ela. E a única coisa que vinha dentro de mim, diga para ela que não se assuste e impõe as mãos sobre ela. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Eu só cheguei para ela e falei, irmã, não se assuste. E quando eu botei a mão na cabeça dela, eu falei, em nome de Jesus, a irmã deu um berro. Que ela assustou eu e todo mundo estava perto. O berro dela é, quem que está puxando a minha perna? Irmãos, eu olho, não só o pastor Samuel teve que segurar ela apoiada assim no braço esquerdo, eu na direita, porque eu não me lembro qual era a perna ruim, se era direita ou esquerda. Aquilo sai do chão e começa a ir para trás, e vai levantando. Se eu tentar imitar aqui, eu caio. Aquilo foi subindo, irmão, subindo, e ela, né, gritando, quem é que está levantando minha perna? Dizia, calma, irmão, fica tranquilo. E eu apavorado. Eu nunca vi isso nem antes nem depois, foi só aquele dia. Né? E a perna dela ia subindo, irmão, a hora que aquilo foi virando, ela já estava inclinando assim para frente, quase caindo. Eu pensei, vai distender a mulher toda, porque era uma perna estava no chão e a outra subindo. E eu dizia, calma, irmã, fica tranquilo. Eu dizia, Jesus, tá bom, Jesus, tá bom. E aí, de repente, a perna parou, ficou um tempo ali erguida. De repente, a perna descia um pouquinho, parava, descia um pouquinho, parava, descia um pouquinho, até que tocou no chão. Quando tocou no chão, irmão, a mulher não está mais paralisada nem nada. Ela corre, ela dança, ela pula. Aí foi a festa, foi uma benção. Ninguém sabia o que estava acontecendo, só eu e Deus. E eu pensei, essa vai comigo para o túmulo. Irmãos, penso num negócio que eu jurei para mim mesmo guardar segredo. Falei, nunca vou contar para ninguém a burrada que eu fiz. E vai ficar nisso. Irmãos, não falei, o pastor Herodo, com quem caminhava e trabalhava na época. Casei um tempo depois, já estava 1 ano de casado, nem a Kelly sabia disso. E aí, eu estou ministrando num culto. E essa mulher, no fim do culto, vem me contar o testemunho. Ela disse, o senhor lembra de mim, pastor? Eu falei, irmã, me perdoe, eu não lembro de tanta gente. Deus te usou, eu fui curado da coluna. Eu falei, mas coluna é a cura que eu mais vejo acontecer, problema de coluna. E ela disse, não, mas se eu falar uma coisa, o senhor vai lembrar. Eu sou aquela mulher lá na Nova Aliança da perna. Eu falei, sim, lembro de você. Ela falou, pastor, que alegria te encontrar aqui hoje. Semana passada eu fui ao médico. Eu sou avaliada a cada 6 meses, desde a ocasião. Já fazia mais de 3 anos e meio que isso tinha acontecido. Né? E ela diz, nessa semana os médicos disseram, não precisa voltar para nenhuma avaliação. Sua coluna ainda é perfeita como a de uma criança. Seja lá o que foi que aconteceu com você, sustente essa sua fé. Ela diz, os médicos estavam tão impressionados. Ela falou, eu tão grata a Deus, de repente o senhor está aqui na minha igreja. E ela falou, eu louvo a Deus. Ela está toda feliz contando. O Espírito Santo fala para mim, conta para ela o que aconteceu aquele dia. Minha vontade é dizer, o quê?
Conta para ela o que aconteceu aquele dia. Eu falei, Senhor, deixa assim, a mulher me ama, me respeita. Ninguém precisa saber. Conta para ela. Irmãos, eu desde criança eu sempre fui meio cara de pau. Nunca tive vergonha para muita coisa, falar em público, falar com os outros. Mas pensa num dia que minha cara queimava. Eu fico tentando imaginar como é que estava. Falei, irmã, deixa eu te contar o que realmente aconteceu aquele dia. Falei, você está me dando um crédito que eu não mereço. Foi o Senhor que teve misericórdia de você. Todas aquelas palavras de conhecimento que eu dei, eu estava debaixo de uma direção de Deus. Em algum momento, na minha imaturidade, eu decidi fazer um laboratório. E queria saber se Deus faria algo que eu falasse. E Ele até fez. O problema é que eu não sabia o que falar. E a gente não pode brincar com essas coisas. E de repente estava lá você meia curada. Sem a dor, porque foi o que eu falei, mas ainda paralisada. Eu falei, aquilo poderia ter bagunçado sua cabeça e sua fé. Que Deus é esse que me cura pela metade. Falei, eu nunca podia ter feito aquilo. Mas eu falei, olha como é o amor de Deus pela sua vida. Ele não só resolveu o seu problema, como me ensinou algo. Né? Eu dei uma contornada ali na situação. Irmão, pensa numa cara de decepção. Pensa numa pessoa te olhando assim, murcha. Eu falei, então a irmã tem que dar glória a Deus. Ela diz, amém, eu vou dar glória a Deus. Mas naquele dia eu pensei, meu Deus, que vergonha. Eu falei, espero não ter que falar disso nunca mais. O Senhor me diz, todas as vezes que você for ensinar sobre os dons do Espírito, você vai contar o que você fez. Eu falei, Deus não faz isso comigo. Ele diz, vou perpetuar a sua vergonha. Porque, sabe, querido, às vezes a gente conta algumas experiências e todo mundo acha que você chegou nisso da noite para o dia, não entende o processo, não entende que errou. Querido, deixa eu te dizer, o que nós precisamos é de humildade. Outro dia alguém falou, mas pastor, e se eu achar que é uma palavra de Deus e errar? Eu falei, pede perdão. Eu disse, como assim? Eu falei, mais ou menos assim, desculpa aí, foi mal. Achei que era Deus, não é, vai me bater? Não, essa aí você nem arrisca. Sabe, querido, eu acho que faz bem para alguns de nós, de vez em quando, passar por situações que vão murchar um pouco nossa bola. Eu fico pensando quando os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, não conseguiram. A frustração que bateu. Irmãos, eles já estavam medindo força entre eles. Quem que era o maior, quem que estava curando mais, quem que estava fazendo mais, né? Quando Paulo diz assim, para que eu não me exaltasse pela grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho. Irmão, Deus sabe espetar e murchar sua bola também. E essas experiências fazem parte do nosso crescimento. Em algum momento, eu e você, querido, devemos procurar aprender e evitar, mas se a gente errar, o que nós temos que fazer é consertar. Tratar disso com simplicidade, com naturalidade, com um coração humilde diante de Deus e das pessoas. Mas, querido, eu quero te dizer, quando a disposição do coração é correta, nós vamos ver Deus nos usando, mesmo enquanto estamos crescendo. Hoje eu olho para trás, querido, tem muita coisa que eu aprendi que eu não faço. Tem muita revelação que eu dei em público, que hoje eu só vou no pé da orelha e converso só com a pessoa, os outros não precisam ouvir. Né? Naquela época eu não tinha nenhuma noção do que era ética, de como lidar com um monte de coisa, mas à medida que vamos aprendendo e nos deixando ser ensinados por outros e por Deus, nós podemos crescer nisso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então o importante, querido, é não tentar viver toda essa experiência sozinho. Paulo diz, alguns estão profetizando, deixa os outros profetas, já são maduros nisso, julgarem. Então é importante isso. Nós temos um hábito dentro de uma comunhão de igrejas que participamos, de ter o que nós chamamos de ministração profética. No inglês eles chamam isso de presbitério, porque é o presbitério que pratica isso. Como Paulo diz para Timóteo, você recebeu dons mediante imposição de mãos e profecia do presbitério. Então, há momentos nós impomos as mãos, ministramos sobre pessoas que estão sendo ordenadas, sobre a liderança. Irmãos, eu tenho assim, olhado para tanta coisa que Deus já pôde me usar, dando palavra de Deus na vida dos outros. Mas sabe como eu comecei? Aqueles profetas que eu respeitava, depois de um tempo, olhando minha vida, me chamaram e disse, nós queremos ser partícipe do presbitério, da ministração profética. Você vai ficar sentado na primeira cadeira, você vai ficar anotando todas as impressões que você tem sobre alguém que nós vamos orar, e você vai comparar se isso está batendo com as palavras que nós vamos dar. Eu falei, não vou profetizar? Não, você não vai nem subir lá. Depois nós queremos saber como foi. Irmão, me senti frustrado. Esses caras não acreditam em mim, não reconhecem meu dom. Eu achei que tinha sido chamado aqui. Tá lá. Aí alguém ia lá, eu ia anotando minhas impressões de prece, eles começaram a dar as palavras, dizer, puxa, bateu. É a mesma. Isso, querido, vai fortalecendo sua convicção. No fim, como foi? Falei, olha,
Teve aqui essa pessoa que eu senti isso, ninguém falou, esse aqui aplicaram dessa forma, mas tal, está aqui. Bom, na próxima vez me chamaram, disseram, hoje você fala, mas você é o último. Você não vai ser o primeiro. Se depois que a gente falar, o que você tem no coração estiver em linha, você entrega. Se não estiver alinhado, você consulta com a gente antes. Pois esses caras não confiam em mim. Né? Na verdade, que eles tanto confiavam, que eu estava lá. Agora nós precisamos entender a importância de ser ensinado, de ser orientado. Eu aprendi com eles coisas preciosíssimas, sobre como corresponder com Deus, sobre como interagir. E isso, querido, é algo que nós precisamos entender, que o sobrenatural é simples, e aprender como corresponder com Deus. Você pode dizer amém? Amém. 1 Coríntios 14, versículo 26, diz, quando vos reunis, e diz, um tem salmo, outro doutrina, esse revelação, aquele outro língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Querido, eu creio que o melhor lugar para exercitar os dons do Espírito Santo é a reunião da célula. Alguém pode dizer amém? Amém. No culto de celebração, querido, não existe espaço para que todo mundo participe. Tente imaginar aqui hoje, se cada um quiser cantar, né, trazer uma orientação, uma revelação, língua e interpretação, irmão, nós viramos a noite em vigília aqui, não damos conta. Agora, o ambiente da célula, querido, não só permite isso, mas eu acredito que nós precisamos aproveitar bem esse ambiente de uns aos outros. E o melhor lugar, querido, para se exercitar é no ambiente familiar. A maior parte das experiências que meus filhos estão tendo com o profético, eu estou por perto. Eles estão dentro de casa, eles estão comigo. Aí eles vêm trocar ideia. Pai, você achou que eu falei certo? Né? Estava um dia jantando num restaurante lá em Curitiba. Eu não lembro quem, era um preletor desses assim, internacional. E a gente está ali falando das coisas do Senhor, comendo e tal, e meus filhos juntos. De repente passa um garçom que está ali servindo a gente. Meu filho diz, ei, posso te perguntar uma coisa? Ele falou assim, pode. Achei que ele ia perguntar se tinha algum prato, alguma bebida, alguma... Ele falou assim, você já é crente? O cara falou assim, ainda não. Ele falou, essa resposta ainda não é a melhor. Porque você está jurado, velho, você vai cair. Deus vai te pegar. E o cara olhou assim, assustado. Ele falou, porque a sua esposa que é crente, você ainda não, o Espírito Santo está me dizendo que ela ora por você todo dia. Às vezes você chega em casa, está de joelho orando pela sua conversão. O cara já começou a encher o olho de lágrimas e dizer, é verdade. Ele diz, mas ela está orando não é só pela sua conversão, é por um outro problema seu. E Deus me diz que vai te pegar nas duas áreas. Você não só vai converter, mas você vai vencer esse seu problema com a bebida, esse seu problema com o alcoolismo. Irmãos, olha que meu filho falou aquilo, eu queria dar-lhe um beliscão, dizer, ei, isso são modo de falar com os outros, né? Porque na hora eu falei, que atrevimento é esse? O cara começou a chorar ali na nossa frente, falou, eu nunca admiti para ninguém que meu problema é o alcoolismo. Ele diz, eu sempre digo que eu bebo porque eu quero, o quanto eu quero, que a hora que eu quiser eu paro. Ele diz, mas cara, você falando, tem uma coisa me apertando aqui dentro e parece que eu tenho que admitir que eu sou alcoólatra mesmo. Ele diz, mas Deus tem ouvido as orações da sua mulher. O camarada saiu dali chorando, a gente ficou se olhando os profetas, tal, o que aconteceu? Eu disse, pois é, o menino deu 10-0 na gente. Mas aí, querido, nós vamos sempre conversar. Eu falei, filho, e aquela conversa nossa de checar? Ele falou, pai, eu chequei. Perguntei, você já é crente? Ele falou, ainda não. Eu já sabia que não era mesmo. Ele falou, ainda não, eu já suspeitei, que ele sabe, pai, que Deus está estreitando com ele. Mas sabe, a gente pode ir interagindo. Agora, quando estamos nesse ambiente, querido, é mais simples. Agora, eu disse que a gente ia falar dos dons de revelação e eu preciso ser rápido nisso. Os dons de revelação são 3. Palavra de sabedoria, diga comigo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Irmãos, todos os 3 dons de revelação, eles podem se manifestar de 2 formas. Ou por meio do testemunho interior, que a gente explicou bastante, esse processo simples. Ou por meio de visões. O que eu estou incluindo os sonhos, que a Bíblia chama de visões noturnas. São 2 formas como a revelação se manifesta. O testemunho interior, como nós estamos ensinando, ele normalmente é vago, é subjetivo. Você precisa de coragem, você precisa checar. As visões, normalmente, via de regra, não estou sendo absoluto nisso,
elas vêm com mais detalhes. Elas vêm com um pouquinho mais de informação. Mas, para mim, por exemplo, eu não tenho tanto experiência com visões. A maior parte do tempo, a minha experiência é com o testemunho interior. Mas assim, analisando não só o que acontece de vez em quando comigo, com a maior parte das pessoas que eu conheço, olhando para a Bíblia, as visões, às vezes, querido, elas podem ser até mesmo espetaculares. Abra comigo em Atos capítulo 9. Eu quero te mostrar uma visão, que se os dons do Espírito fossem sempre desse jeito, eu nunca teria dúvida. Atos capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Querido, se fosse assim sempre, era mais fácil. Jesus te aparece numa visão, diz: vai na rua tal, número tal, bairro tal, na casa de fulano de tal, pergunta pelo outro, que o nome é tal, apelido é tal. Irmãos, a coisa era bem mais simples do que quando você tem esse testemunho interior que é mais vago. Deixa eu te mostrar um texto que eu acho que nos ajuda a entender essa diferença entre o testemunho interior e a visão. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, do versículo 9 até o 11. O apóstolo Paulo apelou para César, está numa viagem indo para Roma, mas a Bíblia diz assim, Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Mas quando Paulo diz: vejo que, apesar de o que aparece aqui é o verbo ver, a Bíblia não está descrevendo uma visão. Normalmente ela descreve a visão quando é uma visão e como vai falar mais à frente. Esse vejo que Paulo está dizendo, eu antevejo, eu estou concluindo, eu percebo que, ou a linguagem que o crente gosta de usar, estou sentindo que vai dar rolo. Paulo fala de 3 áreas, ele diz: o problema não vai ser só para a carga e para o navio. Além da carga e do navio, vai ser problemático para as nossas vidas. Só que o centurião vai lá e dá uma conferida, ele ouve Paulo, mas ele vai checar com o dono do navio, com o piloto, os caras dizem: já tiramos de letra, né? Já teve tempestade pior, isso aí não nos assusta, sei lá o que aconteceu. Mas os caras disseram: não aguentamos, não tem motivo para não ir. Então o centurião ficou com a palavra deles, não com a de Paulo. E eu costumo dizer que essa história termina que nem quando a mulher dá um conselho para o marido. Irmãos, eu não entendo a intuição feminina. Os homens são racionais, eles têm que fazer conta, equação, tudo para chegar a uma conclusão. Quando a mulher diz: meu bem, não faça esse negócio. Ele diz: mas porque eu sinto que não. Pensa no homem que uma coisa deixa o homem com raiva, esse eu sinto que não. Não é só sentir, porque não sei, não faça. E aí, o homem que é o cabeça do lar, que às vezes é um cabeção, não ouve, a mulher vai lá e faz. 90 e tantos % das vezes, como que termina essa história? Com ela dizendo: eu falei, você não me ouviu. E aqui Paulo faz esse papel da mulher no casamento. Ele diz assim, olha comigo aí, versículo 21, do mesmo Atos 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda.
Essa é a hora que ele diz, eu falei. Se vocês tivessem me ouvido, isso não estava acontecendo. Né? O que aconteceu, querido? Se você ler os versículos anteriores, eles já tinham jogado a carga fora, já estava toda perdida, comprometida, numa época que não existia seguro para essas coisas. O navio está indo a pique. E eles percebem que não só perderam a carga e vão perder o navio, como estão correndo o risco de vida. De morte, agora diz, né? Paulo diz, era preciso terem me ouvido, mas olha o versículo 22. Mas já agora, mesmo não me ouvindo, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Antes Paulo diz, problema para a carga, para o navio e para as nossas vidas. Agora ele chega a dizer, nossas vidas ninguém vai se perder não. O problema vai parar no navio. Como que Paulo sabe disso? 23, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Paulo sabia até o desfecho. E diz, eu sei até onde vão parar. Quando Paulo tem a visão, onde o anjo aparece e fala para ele, ele tem detalhes que no início ele não tinha. No início ele tem uma suspeita, vai dar problema para a carga, para o navio, para as nossas vidas. Agora com a visão é como se tivesse um upgrade, uma atualização da revelação e diz, não, nós vamos correr o risco, mas não vamos nos perder. Irmão, é como se Paulo estivesse melhorando a revelação que ele já tinha. Corremos risco, mas não vai acontecer. O que vai acontecer na verdade é isso. Né? Então, eu consigo olhar não só nesse texto, querido, mas na prática, a diferença entre uma visão e o testemunho interior. Ainda que hajam níveis diferentes de visão. Tem a visão que eu chamo da visão espiritual, ela nem sempre é literal, ela pode ser simbólica. Deus pode te dar uma ilustração. A vara de amendoeira que Jeremias viu, não quer dizer que aquela árvore existia, aquilo pode ser simbólico. Mas há um nível de experiência, querido, que é o que a Bíblia chama de êxtase, quando fala de Pedro em Atos 10. Alguns chamam do arrebatamento de espírito. Você perde a consciência do natural e você entra na consciência do reino espiritual. Há um terceiro nível de visão, e esse talvez seja o mais forte. É o que muitos chamam da visão aberta. É você com todos os sentidos funcionando, você percebe a realidade do reino espiritual. Quando eu tinha 7 anos de idade, então meu irmão mais novo 5, mais velho 9, eu sou do meio. Nós tivemos uma experiência interessante em casa. Meu pai estava orando, era um momento muito difícil, que ele estava passando financeiramente, algumas coisas. E ele, como sempre teve uma vida de oração, botou a gente, era a época que criança ia cedo para a cama, 9h30 a gente já tinha que estar dormindo. Botou a gente para dormir, minha mãe está orando no quarto, meu pai está orando na sala. Meu irmão não sei se não dormiu, se acordou, logo depois de ter dormido. Eu sei que ele levanta, porta do quarto dos meus pais estava fechada, os 3 dividiam um outro quarto. Ele sai pelo corredor, em direção à sala, onde ele ouve a voz do meu pai que está orando. A sala do corredor ou da sala de jantar estava acesa, mas o resto da casa tudo apagado. Quando ele entra na sala, a luz está apagada, mas ele consegue ver um pouco, porque não tinha cortina, tinha um pouco de iluminação do poste que vinha do lado de fora. Ele vê meu pai ajoelhado no chão, debruçado no sofá orando. Meu irmão vê atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro atrás do meu pai, a 1 metro do chão. Ele vê um anjo de Deus, né, parado no ar com as mãos estendidas sobre meu pai. Meu irmão saiu correndo feito doido, gritando, berrando, quase botou a porta do quarto de mamãe abaixo, né? E lógico que minha mãe levanta, meu pai, todo mundo para ver o que aconteceu, né? E diz, pai, tinha alguém atrás do senhor. Meu pai tinha acabado de sair da sala, sabia que natural, literalmente falando, não tinha ninguém. Ainda mais quando meu irmão explicou que o homem estava parado no ar, né? Aí meu pai, calma filho, calma, você está assustado, o que você viu era ruim? Não pai, era bom, ele era do bem, eu acho que eu teria dito, né? Não sei como meu irmão explicou. Meu pai dizia, o que você viu? Descreve, como que era a roupa do homem? Eu falei, pai, o homem era estranho, ele usava vestido. O que ele estava calçando? Não pai, o homem estava descalço, mas o vestido dele era de luz, pai, a roupa dele brilhava. E ele começa a descrever, querido, o que você vê, qualquer cena de manifestação de anjo, muito parecido na Bíblia. Agora, aquilo foi tão forte, não só para o meu irmão, para meus pais, até para a gente que ouviu a história. Eu acho que a gente ficou uns 3 meses sem brigar. Acho que a gente pensava, o anjo está na casa, deixa quieto, tal. Você conversa com meu irmão até hoje, ele está
né, com 41 anos de idade, você conversa com ele até hoje e te descreve a experiência como tivesse sido ontem. Agora, por que ele sentiu medo mesmo sabendo que era bom? Querido, quando você realmente enxerga a realidade do reino espiritual, a sua carne reage com isso. A Bíblia diz que quando Zacarias, o anjo, apareceu, a Bíblia diz que ele se turbou, né? Irmão, é natural essa reação. Agora, é o nível de visão que a gente chama, né, da visão aberta. Alguns ministérios, querido, principalmente quem se move no ofício do profeta, que ele tem uma dimensão mais profunda de revelação nesse nível das visões. Eu quero te dizer que ele não é como a maioria de nós começa. Não é, mesmo para quem tem visões ou sonhos, a forma como vai acontecer logo de cara. Provavelmente nós vamos crescendo, mesmo quem for ter esse nível nessas experiências. Então, eu vou tratar, querido, como se a maior parte de nós, seja no testemunho interior ou nas visões, ainda tivéssemos dúvidas. É natural. Até quando Jesus fala para Ananias, ei, eu quero que você vá lá, ministro Paulo, e diz, ei, é o Paulo, Deus é fria, esse cara veio para perseguir. O camarada discute com Jesus. Irmãos, quantos sabia que Jesus sempre está certo? Por favor, erga a sua mão. Jesus sempre está certo. Por que numa hora dessa, o camarada tem que explicar para Jesus quem é Saulo, o que ele veio fazer? Né? Porque é natural, querido, que a gente reaja dessa forma. A cabeça da gente está muito programada para funcionar sempre de forma racional. E eu acho que isso é bom. Tem gente que quase ensina o mover do Espírito Santo como se tudo tivesse irracional. Eu não creio nisso, querido. A Bíblia diz, né, que nós precisamos entender que Deus é um Deus de ordem, que Deus é um Deus de decência, há uma forma correta de fluirmos nos dons. Agora, é lógico, querido, nós precisamos reprogramar. Porque Paulo diz que o homem natural, psíquico, entrega ao psique, ele não entende as coisas do Espírito. Então nós precisamos aprender a corresponder com o Espírito Santo. A palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento, elas são muito parecidas na prática. O discernimento de espírito já tem um pouco de características talvez diferentes. Mas a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são duas revelações muito parecidas. A diferença básica é, enquanto a palavra de conhecimento é só uma revelação, a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. A palavra de conhecimento, que ele é fácil a gente lidar porque você deduz. Então, por exemplo, Deus mostrou uma enfermidade, eu tenho que deduzir o que fazer com aquilo. Não adianta eu chegar, por exemplo, hipoteticamente aqui, pastor Sandro, Deus me revelou que você está com dor de cabeça. Ele vai me olhar e dizer, eu sabia, a minha cabeça estava doendo. Ele não precisa da revelação, irmãos. Aí diz aí, o que eu faço com essa revelação? Eu digo, sei lá, toma uma Neosaldina ou duas. Também não faz sentido. Irmãos, eu não creio em gente que em nome de revelação só dá diagnóstico e não resolve o problema. A gente precisa entender o que Deus está fazendo. Se Deus está me mostrando alguém com problema, e a pessoa confirma que tem o problema que Deus mostrou, eu sei que Deus quer fazer algo, eu vou orar por cura. Quantos estão entendendo? Se Deus mostrar um pecado, querido, e não me der uma palavra de juízo, eu sei que 90 e tanto por cento das vezes é para ajudar a restaurar a pessoa. Um dia eu botei o pé no comércio de um irmão, quando morava em Guarapuava. Eu não fui lá fazer uma visita pastoral, eu fui fazer uma compra, eu só era um cliente naquele momento. Na hora que eu botei o pé, eu tive uma visão, um vislumbre, foi muito rápido. Eu vi duas alianças, 2 anéis de casamento, e um deles estava quebrado. A hora que eu vi isso, querido, eu sabia no meu espírito que um dos dois tinha sido infiel e quebrado a aliança do matrimônio. Por estatística e amostragem, fui primeiro no pescoço do homem. Voei na goela dele, peguei ele num canto. Vem aqui, como está essa área da sua vida? Não, pastor, bênção, graças a Deus. Tá? Como é que está lidando com essa... Não, pastor, andando em vitória, glória a Deus. Enquanto estou falando com ele, o Espírito Santo falou comigo. Não é ele, não. Mudei um pouco de assunto para não dar tão na cara, demorei um pouco mais. Daqui a pouco, dei uma desconversada rápida. Sua esposa está aí? Tá? Você pode chamá-la? Posso. E o Senhor falou comigo, não tape o sol com a peneira. É na frente dele agora. Irmãos, não é a forma como eu lido, não estou dando conselho para ninguém. Era a palavra que eu recebi no momento. A irmã chegou, eu falei, minha querida, quando eu botei o pé aqui dentro, eu tive essa visão. Já fui em cima do seu marido, Deus me disse, não é ele. O que você tem a me dizer? Ela começou a chorar. Pastor do céu, foi uma vez só. Eu falei, irmã, você acha que é a quantidade que é o problema? Deus quer restaurar o coração de vocês. Irmão, pensa num processo dolorido, custoso, sofrido.
Mas pensa num casal que Deus restaurou de uma forma assim tão gloriosa, que se tornou inspiração para os outros. Irmãos, nós precisamos de um ministério equipado pelo sobrenatural. Agora, sabe, querido, esse é um momento que se eu estivesse começando, talvez eu ia ficar, será? Como que eu faço? Mas você vai aprendendo, querido, à medida que vai exercitando. A palavra de conhecimento, ela é uma revelação, e ela é dedutível, querido. Você entende o que você tem que fazer. Agora, a palavra de sabedoria, eu chamo de uma revelação seguida de conselho. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. José interpreta o sonho do faraó e diz, ei, isso é uma revelação de Deus, de que estão vindo 7 anos de fartura, as vacas gordas, depois 7 anos de fome, as vacas magras. Até aí é a revelação. Agora o que vem depois? Um conselho. Se você souber aproveitar o tempo da fartura, estocar isso, você não só vai ter o necessário para sobreviver na fome, mas você vai se fazer em cima desse período difícil. E o povo vai, podemos dizer até literalmente, né, que José pudesse ter dito isso, o povo vai comer na sua mão. Esse conselho que vem junto, querido, é o que diferencia. Eu tenho visto muita gente lidando com dom de palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, como fosse dom de conhecimento ou dom de sabedoria. Não é dom de sabedoria. Tiago diz, algum de vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sabedoria Deus dá para todo mundo. Agora, Paulo diz, a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, a palavra de sabedoria não é para todo mundo. A palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. O texto que eu citei, para quem estiver anotando, Gênesis 41, de 15 a 37, de José. Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, de 6 a 8, ele chama o rei de Israel e diz, ó, guarda de passar por tal e tal caminho, porque o rei da Síria colocou emboscada contra você. Como é que Eliseu sabia da emboscada? Uma revelação. Alguém chega a dizer para o rei da Síria, ele sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir, revelação. Agora, qual era o conselho? Já que Deus está mostrando que a revelação está ali, você muda o caminho, você guarda, e aí vem a aplicação. Irmão, deixa eu te dizer, de todos os 9 dons do Espírito, o que mais tem a característica de predição, de anunciar o que não aconteceu, é a palavra de sabedoria. Eu cresci achando que era profecia. Por quê? Quem que falava do que não aconteceu na Bíblia? Os profetas. Então eu pensava, profeta profetiza. Se o profeta profetiza e fala do que não aconteceu, quem fala do que não aconteceu está profetizando. O que nós não podemos confundir, querido, é a diferença que existe entre o dom de profecia e o ministério do profeta. O ministério do profeta é algo maior do que o dom de profecia. Todo profeta no Velho Testamento era chamado de vidente. Aliás, Deus diz em Números 12, naquela briga de Miriam e Arão com Moisés, Deus diz assim, acho que é Números 12, 6. Produção, confere para mim aí a referência. Deus diz assim, se há profeta no meio de vós, eu, Senhor, me faço conhecer a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Deus diz com Moisés, meu servo, não é assim. Ele diz com o resto dos profetas, sonhos, visões e enigmas. Ele se movia em visões. Então, muitas vezes, querido, os dons do Espírito que operam por visões, não é profecia. São os dons de revelação. O que os profetas tinham, além de profecia, era revelação. Jeremias, o que vês? Zacarias, o que vês? Né? Para cada um deles, havia essas perguntas, porque eles se moviam em visões. Então, a predição, querido, ela não está necessariamente no dom de profecia. Isso é algo que nós temos que desmistificar. 1 Coríntios 14, 3, Paulo diz, o que profetiza, fala aos homens, exortando, edificando e consolando. De todos os dons, o que mais está associado ao futuro, ou que não aconteceu, é a palavra de sabedoria. E por que é uma revelação seguida de conselho? Irmãos, Deus não é fofoqueiro. Alguém pode dizer amém? Deus não fala as coisas só por falar. Não consigo imaginar Deus revelando algo, ele sentado no seu alto sublime trono, ele começa a se coçar, eu tenho que contar para alguém. Eu preciso, não consigo guardar o segredo. Então ele vem e conta. Deus não faz assim. Há um propósito por trás disso. Então, a palavra de sabedoria, querido, é uma revelação seguida de conselho. Em Atos 15, no concílio de Jerusalém, quando eles estão discutindo a questão da circuncisão dos gentios, Tiago se levanta e ele apresenta com clareza o que os judeus ainda não tinham entendido. Ele mostra que o futuro da igreja está relacionado com os gentios. Ele mostra para onde a coisa está andando. O que Deus falou quando diz, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, para que os gentios me busquem. E ele começa a mostrar como a igreja teria que se relacionar com esse novo aspecto, com essa descoberta. Então ele traz uma revelação
que é seguida de conselho. Tiago não foi só um cara sábio, irmãos. Ele tem uma revelação seguida de conselho. Tanto que quando termina, os apóstolos resumem o concílio dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que... E eles repassam o que Tiago falou. Eu vejo, querido, é interessante a gente enxergar isso. Em Atos, no capítulo 11, se você também estiver anotando, de 27 a 30, a Bíblia diz: desceram de Jerusalém para Antioquia alguns profetas. A Bíblia diz: um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Eu gosto desse dava a entender pelo Espírito. Quer dizer que ele não falou de forma absoluta. Que haveria uma fome, a Bíblia diz, a qual se cumpriu nos dias de Cláudio. A Bíblia diz: então os irmãos resolveram enviar socorro para os crentes da Judéia. Ágabo deve ter dito: gente, eu estou entendendo de Deus que está vindo uma crise. O foco da crise vai ser a Judéia. Eu acho que Deus não está mostrando isso à toa. Eu acho que Deus quer que a gente faça algo a respeito. E os irmãos começam a se mobilizar para suprir os crentes da Judéia antes da fome chegar. Para mim isso é uma palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho. Deixa eu te dizer algo, a primeira experiência que nós tivemos em casa com essa manifestação da palavra de sabedoria, na verdade foi a Kelly, não fui eu. Ela acorda um dia, pela manhã, ela me olha, ela diz duas coisas. A primeira: bom dia, meu amor. Eu digo bom dia. Ela diz a segunda, ela diz: eu tive um sonho. Eu já me arrumei na cama, falei: foi daqueles. Minha esposa de vez em quando tem uns sonhos assim, eu brinco, daqueles coloridos. Ela diz: daqueles coloridos. Alta definição, alta definição. Eu digo: o que você sonhou? Ela me diz assim: fulana está grávida. Era uma irmã da igreja. Eu olhei para ela e falei: não pode. A Kelly falou: mas tá. Mas não pode, mas tá. Não pode, mas... E nós ficamos nesse não pode, mas tá, porque fulana era uma adolescente da igreja, filha de um casal de líderes, não podia estar grávida, solteira. A Kelly diz: Deus não só me mostrou isso, mas falou comigo o que nós temos que conversar com ela, o que nós temos que conversar com os pais juntos, o que eu tenho que falar com a mãe sozinha e o que nós temos que fazer com eles como líderes. A minha sensação na hora de olhar assim é fácil, assim, irmão, revelação dos outros, a gente nunca acredita igual na da gente. Se na da gente já é mais difícil, imagina dos outros. Eu falei: será? Vou dar uma checada, falei para a Kelly. Ela disse: pode checar. Mas ela falou: vou te dizer uma coisa antes de você ligar. Nem ela sabe ainda. Ela já sabia que eu ia ligar para o pai. Vou checar do mesmo jeito. Passei a mão no telefone, liguei. Aí atende o pai da menina. Ô, meu querido, tudo bem? Glória a Deus, pastor, tudo bem. Eu pensei: se tem alguma coisa, ele não sabe. Falei: suas filhas também. Fulana, mencionei pelo nome. Falou: olha, pastor, ela estava meio fria, afastada de Deus. Mas tivemos uma vigília esse fim de semana, ela se reconciliou, foi algo tão lindo, agora está tudo bem. Amém. Deixei para lá. Deu uns dias, eu ia falar uns 15 dias depois, mas alguém da igreja me disse: pastor, parece tudo que o senhor não lembra é 15 dias depois. Alguém diz: é matematicamente impossível tanta coisa acontecer 15 dias depois. Então tá bom, irmão, mesmo quando eu falar 15 dias depois, lembra que os anos estão passando e eu não anotei tudo. Mas uns dias depois, que me pareceu ser umas 2 semanas, é mais forte do que eu, irmão, essas 2 semanas. Meio mês depois, tá bom. Um dia eu chego em casa, fim da tarde, começo da noite, já não era mais o horário nosso de atendimento. Toco o telefone, eu atendo, do outro lado chorando, o pai daquela moça. Pastor do céu, aconteceu algo terrível, eu lembrei do sonho. Falei: tem que falar primeiro, porque levantar a plaquinha, eu já sabia no fim do jogo, é mais fácil, né, moço? Eu falei: vou sair primeiro. Aconteceu algo terrível. Falei: foi com a sua filha? Né? Mencionei o nome. Ele disse: sim. Falei: ela está grávida. Meu Deus, todo mundo está sabendo. Eu falei: todo mundo não, irmão. Deus nos revelou. Aí eu que não acreditava na revelação da Kelly, entrei de profeta junto. Deus nos revelou. Eu falei: vem para cá, vamos conversar. Queridos, foi impressionante o como aquela revelação, antes de se mostrar real, seguida de conselho, era o trilho completo que nós precisávamos para lidar com aquela situação. Então, eu acho que é muito importante fazer essa separação. Na prática, querido, não tem um texto bíblico que diga isso. Me parece que a palavra de conhecimento, e nisso eu concordo com Kenneth Hagin, ele ensina muito sobre isso. Me parece que a palavra de conhecimento está muito mais relacionada com o passado e o presente do que com o futuro. E a palavra de sabedoria está muito mais relacionada com o futuro. Irmãos, tem hora que os dons, eles são tão simples que a gente pode desacreditar. Eu estava uma vez orando, jejuando uns dias, levei um discípulo comigo,
Ele ainda trabalha conosco, é parte da minha equipe, é o líder das equipes louvor lá em Curitiba hoje, o Marcelo. Ele está lá orando comigo. E aí a gente ia fazer 3 dias de jejum. No segundo dia e meio a coisa começou a apertar. E a gente estava, irmão, frio.